Preferimos hoy no hablar de juego. Buenas noches, muchas gracias. Corretíssimo, corretíssimo. Até porque o que o treinador espera é falar depois de uma vitória, para dar uma coletiva. E em respeito ao falecimento da mãe do Mariano, nossas condolências a ele, à família. Isso aí. Ele ficou sabendo no meio do jogo, então tem que ser muito profissional, não é, para você concluir o seu trabalho e ainda mais concluir ajudando o time com uma vitória. Ele foi bem na partida. Então, por isso, não teve coletivo e, na minha opinião, uma decisão completamente justificável. Não, sim, não tenho o que falar. Os meus sinceros sentimentos ao Mariano, à família do Mariano. Perder mãe, enfim, é muito, muito difícil. Teve personalidade, jogou bem, fez um bom jogo o Mariano. O coletivo do Galo funcionou muito ontem. E o destaque individual do Hulk. Já tinha, acho que, algum tempo que o Hulk não fazia um jogo tão completo quanto o de ontem. Não só por causa do gol, mas ele da assistência também para o gol do Ademir. Mas ele participou muito do jogo. Aí fica a pergunta. Acho que primeiro, obviamente, o profissionalismo do Hulk. Segundo, que o Xavier estava lá, né? O auxiliar do Tite estava acompanhando o jogo. E também esse confronto entre ele e Gabigol. Você vê que toda hora tem um confrontozinho entre os dois. Nas redes sociais, eu acho que o Hulk dá uma crescida assim, quando ele joga contra o Flamengo e individualmente falando contra o Gabigol. Aí o Hulk revelou que estava com um problema no pé também, uma gordura no pé que isso estava atrapalhando. A gente vai falar mais sobre Copa do Brasil. Bacana, foi um jogo bem legal do Hulk, protagonista. E o Gabigol prometeu que vai ter volta, vai ter revanche no Maracanã. Agora vamos falar de Bahia 1, Atlético Paranaense 2. De virada, o time do Felipão, o Furacão, acabou conseguindo... Assim, é que o ano passado dele foi gigantesco, mas ele talvez tenha sido mais distribuído em vários jogos. De concentrar num jogo só, e ele já fez mais de um gol em outros jogos, mas assim, ontem foi além disso, de simplesmente fazer o gol. O domínio que ele exerceu sobre o time do Flamengo, sobre a defesa do Flamengo, foi tamanho que superou, assim, aquela coisa de... Claro, seria importante ter feito mais gols. Mas ele ganhou praticamente tudo que ele fez no jogo. E o tamanho do jogo também, né? É, um jogo, assim, de mata-mata, nesse duelo Flamengo e Atlético, da rivalidade, do que eles representam hoje dentro do cenário do futebol brasileiro. E isso começa desde o iniciozinho do jogo, que é o primeiro gol, com 6 minutos, quando é impressionante como a zaga do Flamengo, Rodrigo Caio e Pablo, os dois param. E o Hulk vai. E aí ele dá aquele toque na bola, o Silas comparou ao Ibra, eu comparo, você não vai lembrar disso, o Silas vai lembrar, ao saque Jornada nas Estrelas, do Bernardo. Ah, mas eu sei. Bum, joga pra cima. Não foi tipo isso? A bola vai lá no alto e volta, né? A parábola dela tem um ângulo bem fechado lá em cima. E depois, assim, ele praticamente ganhou todos os duelos com o Pablo. O Pablo foi muito mal no jogo, que era quem estava marcando ele mais diretamente. Ele até sentiu um momento ali, quando ele vai num pique. Que foi a única bola que ele conseguiu ganhar, chegou na frente do Hulk. E aí ele sentiu. Fora isso, perdeu todas. E ele jogou não só para ele, né? A gente viu o Hulk dando combate no segundo tempo para ajudar na marcação. A gente viu ele voltando para buscar jogo, girar, iniciar ataque. Tirou a bola do Mateuzinho ali no final da partida, volta e... Tem um lance ali que a gente acabou de ver nos melhores momentos, que é uma finalização para fora, que a bola chega lá pela esquerda com a Arana, mas quem vem buscar a bola aqui na direita e contorna a defesa do Flamengo é o Hulk. Bem, ele foi brilhante, brilhante em todos os sentidos, uma grande atuação. Agora, dá para entrar aqui em duas questões. Primeiro, o que eu dizia antes, que o Flamengo devia ter uma postura mais defensiva. Porque, vamos lá, vamos entender, é o mata-mata, é o Atlético jogando em casa. E de uma derrota de 2-0 no Brasileiro. Quem tem que ter a iniciativa do jogo é o Atlético. E o Flamengo, ele teve uma postura diferente, a gente falava de ser mais agressivo, ele foi mais agressivo, só que eu acho que a estratégia não foi a mais correta, porque ele sai para marcar lá em cima e dá o contra-ataque para o Atlético. Ele comete o mesmo erro de sempre, que é deixar a sua zaga exposta. E com 6 minutos toma um gol e o Atlético fala, que maravilha! Eu não vou precisar ficar pressionando o Flamengo lá, porque se o Flamengo baixa as linhas e monta ali uma marcação no seu campo de defesa, protege a sua zaga, claro, desde que marque com intensidade ali, dificultaria muito mais o trabalho do Hulk. O Hulk teve essa grande atuação, por quê? Porque o Flamengo tomou um gol cedo, teve que ir para cima, até finalizou algumas vezes sem tanto perigo, mas finalizou no primeiro tempo. Só que depois o Atlético controlou o jogo e era contra-ataque o tempo todo, e no contra-ataque o Atlético levando muita vantagem. O jogo ontem era para o Flamengo esperar o Atlético e ele ir para o contra-ataque.
Ele deu o contra-ataque ao Atlético. O Atlético, que maravilha, eu não estou nem acreditando nisso. Eu posso ficar aqui me defendendo. Defendeu muito bem. E jogando no contra-ataque, o Hulk vai deitar e rolar. Fez 2-0, poderia ter feito mais e é punido no final por um gol do Flamengo. E o curioso desse gol do Flamengo no final. É o quê? A gente comentava aqui que entrou bem o Rodinei, né? Lázaro também entrou muito bem. Ah, então. Essa reta final do jogo do Flamengo tem a cara e as feições e a alma do Paulo Souza. Vixe! Porque o que ele faz? Vixe! Ele libera o Rodinei, aquele Paulo Souza lá do início do ano. Tá. Libera o Rodinei para ser um jogador muito agudo pela direita, inclusive ele faz o cruzamento, o lance do gol. Segura aqui 3 homens atrás. Segurou o Thiago Maia, segurou... Não, os 3 homens, assim, lateral esquerdo e 2 zagueiros, fazendo uma linha de 3, com 2 volantes. E o Lázaro vira o ala pela esquerda. Com o peito. Então, assim, são 2 gigantes. E os dois não, né? O Atlético está num momento parecido com o do Palmeiras, o Flamengo menos. Mas o Flamengo deu mostras de querer voltar a ser aquele Flamengo. No Brasileiro não vai conseguir, eu acho. 15 pontos, muita coisa. Mas está vivo na Copa Libertadores, está vivo na Copa do Brasil. E o Dorival acho que vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, já que você tocou no assunto Dorival, porque assim, a grande questão para esse confronto de volta é que tem muita coisa para acontecer no meio. Tem, obviamente, Campeonato Brasileiro, mas tem os 2 jogos de Libertadores. Então, um time pode chegar voando feliz classificado, ou pode chegar catando caquinho ali, isso pode ser para Atlético ou para Flamengo, e aí isso pode, obviamente, vai afetar o jogo das oitavas do jogo de volta. Então, depende desse meio tempo. Eu acho que para o Atlético, se o jogo fosse semana que vem, seria melhor do que para o Flamengo. O Flamengo vai ter um tempo para se organizar e ver essas amostras que o Dorival teve nesse período. Você concorda, Eugênio? Sim, pensando nesse duelo especificamente em Copa do Brasil, é melhor para o Flamengo, porque o Flamengo está em construção, em reconstrução. Esse tempo vai ser um pouco melhor para o Flamengo. O Dorival vai a cada jogo experimentando o que ele pode fazer. Opa, tira daqui, bota aqui, volta... Então, se ele tem mais 2 semanas, 3 semanas, né? Até o outro jogo, ele vai ter mais 6 jogos. Então, a cada jogo, ele pode encontrar um caminho melhor, ou não. Sim. Porque, como você falou, daqui a 3 semanas, quando eles forem se enfrentar na volta, um deles pode ter se classificado na Libertadores e o outro ter sido eliminado. Olha como é diferente. Um ou outro. Eu acho que o Atlético vai se classificar. O Flamengo tem um confronto mais difícil. Mas, vamos lá, se um deles cair na Libertadores, vira o jogo da vida. Vira o jogo da vida. Ou vira o jogo também do... a moral tá lá embaixo. Também tem isso. Pode ser. E que interessante que é o futebol, né? A gente não falou nenhuma vez ainda hoje na queda do Turco Mohamed. Olha o que são 5 dias e 4 gols. Como que a coisa virou. Agora... E com trocas, né, Mari? Sim. De meninos que vieram, assim, que não são expressões. Ademir, Caleb e Rubens não são jogadores que você fala, saiu o Vargas, entrou o Zaratio. O Vargas ontem estava num sono. O Vargas ontem estava numa neneca. O Vargas Olha o coração. Olha a corneta. O Vargas... Ontem da noite eu estava igual o Vargas, assim, ó, no jogo. Ontem ainda está voltando a parte física dele. Mas realmente, como que muda? O Ademir não vai deixar ele descansar, não. O Ademir é a sombra gigante. Mas é impressionante isso, como as coisas viram no futebol, né? Agora o Turco... A gente pensa, é óbvio que até a próxima rodada a Libertadores vai definir muita coisa, a gente pode voltar a falar de Turco e de Dorival também impressionados, mas tudo vai depender de um... Deixa eu só trazer uma informação, então, em relação à Libertadores do Atlético, que joga terça-feira, teoricamente, em Guayaquil, no Equador, contra o Emelec. O Equador está passando por uma convulsão social, uma nova convulsão social, a greve geral, a manifestações, a protestos, a dúvidas quanto à realização, inclusive, do jogo da Copa da Colômbia. O Emelec joga amanhã, teoricamente, na Copa do Equador. E há dúvidas sobre a realização. Vai ter jogo, portões fechados, não vai ter. Então é bom o Atlético ficar atento, porque o jogo de terça-feira em Guayaquil vai ter alguma questão, no mínimo de segurança reforçada. Boa. Ficar atento a essa situação, porque o Emelec não vem jogando, está paralisado o campeonato lá, e ele pode ter mais vantagem em relação a isso. Quem sabe até do jogo não acontecer lá